Muito bem. A questão do mercado imobiliário sempre chamou muito a atenção. Afinal de contas, nós vivemos na cidade, tal, tem questão de imóvel, apartamento, casa, moradia, troca, vende, enfim. Essas coisas todas, elas acabam mexendo com qualquer pessoa, com todas as pessoas. E a questão da regularização de imóveis também é uma questão que é atinente a isso aí. E o especialista nesta área aqui é o doutor Gustavo Bernardi. Aliás, uma das suas entrevistas últimas tem uma grande repercussão e teve retorno, né, doutor Bernardi? Tudo bem. Sim, realmente, ô Silvio, a última vez que nós falamos aqui sobre regularização de imóveis, a gente falou muito rapidamente, eu recebi um e-mail me questionando do que era a regularização de imóveis, né? Pedi até para o meu pessoal separar o e-mail, fui ler, e realmente as pessoas têm que entender um pouco o que é os procedimentos de regularização de imóveis. Muita gente, Silvio, compra um imóvel, não coloca no seu nome, compra um imóvel que tem medidas que não são as verdadeiras do terreno, compra um imóvel e não tem a casa averbada em cima do terreno. N problemas que podem ocorrer. A gente classifica esses problemas de duas formas, Silvio. Os problemas referentes ao imóvel propriamente dito e os problemas referentes à propriedade. Então, se você quer retificar o tamanho do seu imóvel, se você quer se fazer constar na escritura, na matrícula do imóvel, né? Se você tem uma construção que não está averbada na matrícula do imóvel, tudo isso é possível de ser regularizado, né? Ao longo dos anos, quase todos os processos de regularização de imóveis passaram a ser extrajudiciais, Silvio. As pessoas acham que isso é caro, as pessoas já acham que é preciso gastar muito para regularizar o seu imóvel. Não é, não é. Quase todos esses procedimentos de regularização de imóveis são feitos no próprio registro de imóveis. Muitas vezes necessitando de uma eventual escritura que é feita no tabelionato, muitas vezes precisando que algum arquiteto refaça o projeto arquitetônico da construção. Mas o que é importante entender é que todos os problemas referentes à regularização de imóveis são passíveis de solução. Inclusive aqueles em que você não se fez constar na propriedade. Você comprou um imóvel, assinou ali a promessa de compra e venda, assinou o contrato de compra e venda, não fez a escritura ou fez a escritura e não levou a registro. Isso faz com que o seu nome não esteja lá na matrícula do imóvel. Então você vai lá, regulariza isso e coloca o seu nome na matrícula do imóvel. Existem problemas que decorrem desta irregularidade do imóvel, né? Muitas vezes você recebe alguma execução, alguma penhora da pessoa que lhe vendeu. E esta penhora recai sobre o seu imóvel, justamente porque este imóvel que hoje é seu ainda consta lá na matrícula do imóvel como de propriedade do proprietário anterior. Outras vezes, o que é muito comum, Silvio, em loteamentos, em condomínios, as pessoas compram uma casa e quando vão escriturar, veem que só tem um terreno. Na verdade, a casa não foi averbada. Quem construiu a casa não levou a registro esta construção. Isso é possível de regularização também, né? Outras vezes, você compra um terreno, vai lá, vai fazer a medida física do terreno e ela não é a medida real, aquela medida que deveria estar na matrícula do imóvel. Isso é possível corrigir também, né? Então, são N os problemas que podem ser corrigidos. Uma outra questão que ocorre muito, Silvio, as pessoas herdam uma propriedade, fica todo mundo de sócio dessa propriedade, né? E é possível desmembrar isso, é possível colocar um pedacinho, né? Na sua grande maioria das vezes é possível colocar um pedacinho em nome de cada um, fracionar aquele terreno. Então, há N questões, há N problemas que se referem à irregularidade da propriedade imobiliária, que são passíveis de solução muito rapidamente, ou seja, muito rapidamente como era antes, porque antes você precisava sempre de uma ação judicial, e hoje, paulatinamente, vêm sendo promulgadas legislações que permitem todas essas regularizações no âmbito extrajudicial, sem a necessidade de processo. É uma questão hoje muito complicada também, né, doutor Bernardo? Que tem muita. Eu me lembro que na década de 70, né, eu vendi 2 imóveis também e o camarada não havia feito isso, mas lá depois se resolveu e tal. Isso traz uma série de transtornos, né, não só para quem vendeu, como para quem comprou. Agora mesmo, estava aqui, ali na sala de espera, esperando entrar aqui para conversar contigo, recebi um WhatsApp de uma cliente que está sendo cobrada numa execução de condomínio do imóvel que ela vendeu há 5 anos atrás. Imagina só. R$89 mil. Agora, faz um segundo. Né? Então, veja, o que vai ocorrer? Ela vai ter que se defender, porque hoje as execuções, né, elas vão direto na tua conta bancária.
não precisa te encontrar, né? O juiz vai direto na tua conta bancária, a primeira coisa que ele faz, né? Então, vender um imóvel e permitir que esse imóvel continue em seu nome também é um problema. Também é um problema. É corriqueiro, quase todos os dias a gente recebe clientes com problemas decorrentes de uma transação imobiliária que foi mal concluída ou que não foi concluída no sentido de transferir a propriedade para outra pessoa ou de que tem algum problema, alguma irregularidade na própria propriedade. Importante entender que isso tudo tem solução e as soluções não são demoradas, não são tão caras como se imaginava antigamente e nem sempre vão precisar de uma ação judicial. É isso que eu precisava dizer. Uma coisa extrajudicial, você resolve isso, né? E é muito mais rápido. E aqui em Porto Alegre nós temos zonas, Silvio, só para completar, por exemplo, o extremo sul de Porto Alegre. O extremo sul de Porto Alegre antes era uma área que não se poderia fazer a urbanização. Ao longo do tempo, foram se fazendo loteamentos, condomínios, mas principalmente loteamentos, alguns irregulares. Então é farta a quantidade de pessoas que acham que estão morando num terreno regular, quando vão ver, verificam que não tem matrícula ou que o seu terreno está dentro de uma matrícula maior e ele precisa fazer o desmembramento daquele pedacinho do terreno dele. Então, cada cidade tem assim os seus pontos em que tem mais problemas. Porto Alegre é a zona sul de Porto Alegre. Perfeito. Aliás, a Zona Sul de Porto Alegre está em grande desenvolvimento também, né? Houve a entrega agora, 2, 3 semanas, do novo calçadão da Zona Sul, lá, né? O prefeito Melo entregou. E há um projeto muito interessante para a Avenida Coronel Marcos, que é uma avenida que margeia o rio e segue para a Zona Sul. Tomara que Porto Alegre continue dando valor, valorizando o rio, valorizando a sua orla e que leve esses projetos para a Zona Sul também. Bernardo, um abraço para ti, até a próxima semana. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.